Olá, passando a régua no mês de novembro. Estamos começando mais um programa, de novo, para avaliar as notícias da política em mais um mês nesse ano de 2019. Rodrigo Constantino está aqui em vídeo comigo, se conectando conosco, redação da Gazeta do Povo em Curitiba, e o Rodrigo falando direto de Miami, mas acompanhando o que acontece no Brasil, né, Rodrigo? Tudo bem? Tudo ótimo, isso aí. Sempre atento a acontecimentos polêmicos é o que não falta no Brasil. E a gente vem nessa tentativa de resumir a política em um dia, né, em um programa, em meia horinha de programa, resumir a política de um mês inteiro. A gente vem tentando achar um tema para cada mês. Com certeza, o mês de novembro a gente tem que dividir entre Lula e STF, né? E mais ou menos se entrelaçam também, né? Mas é isso aí, foram as duas coisas mais relevantes que vimos no mês. Como é que você acompanhou as notícias aqui do Brasil, não só em relação aos julgamentos do STF, quanto à soltura do ex-presidente Lula e de outros presos, inclusive, né? E a repercussão de tudo isso por aqui? Pois é, a soltura do Lula, ainda que esperada, foi um malabarismo encontrado ali pelo Supremo, né? Uma brecha jurídica, acho que foi uma coisa vergonhosa, levou a população espontaneamente de volta às ruas, de forma merecida, né? E tudo pareceu meio que feito sob medida mesmo para levar a esse destino, a esse resultado. Né? Porque vamos lembrar ali que a gente já falou muito de Supremo Tribunal Federal, né, nos programas, mas a atitude, a interpretação dada pelo Supremo a certos trechos da Constituição e tudo mais são um tanto heterodoxos, essa hermenêutica, essa possibilidade de estar sempre reinterpretando, inclusive decisões do próprio plenário do Supremo passadas, né, é uma coisa que gera muita insegurança jurídica. Né? Então, houve essa questão toda ali da reavaliação da questão da segunda instância e levou à soltura de Lula. Bom, Lula solto, o que significa? Significa, na verdade, mais um agitador tentando copiar no Brasil aquilo que tem acontecido no Chile e em outros países da América Latina, principalmente no Chile. Né? E o principal ícone dessa esquerda radical, jurássica, que adoraria ver o circo pegando fogo no Brasil. Ou seja, é a turma do quanto pior, melhor. É a turma que quer incitar ódio, violência, baderna, quebra-quebra, para poder desestabilizar o governo dessa forma, e, inclusive, produzir uma reação, muitas vezes excessiva, em nome do resgate da ordem, para poder acusar o governo de tirânico, ditatorial e tudo mais. É toda essa narrativa da qual a esquerda radical no Brasil sempre precisou para florescer. Né? Eles são aqueles que florescem justamente no ambiente de caos e anomia. Eles não sabem plantar árvores, eles sabem chacoalhar as árvores para tentar colher no chão os frutos. Então, a soltura do Lula representa isso, né? Um golpe muito grande na população ordeira, que tinha uma expectativa muito grande com o fim da impunidade excessiva no país, mas, e aí eu fecho com isso para não dar um tom de tanta desesperança assim no nosso telespectador, no finalzinho do mês, né, o Supremo Tribunal vai lá e consegue se redimir parcialmente, reavaliando a questão do COAF, da Receita. Vamos só recapitular de forma muito breve, Cristina. O Toffoli, numa liminar, decisão monocrática em julho, foi lá e suspendeu mais de 900 casos, processos em andamento, por conta de uma provocação que tinha a Receita Federal como epicentro, e ele estendeu isso para o COAF, antigo COAF, e paralisou, inclusive, a questão da investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, o que conseguiu conquistar ali, no mínimo, o silêncio, em alguns casos até o apoio velado de certos bolsonaristas. Né? Isso foi a julgamento agora, essa semana, final do mês, e o Toffoli mesmo começou com um voto de mais de 4 horas, que precisava de tradutor de javanês, segundo o próprio Luiz Barroso, né? Tamanha confusão que ele criou, para tentar justificar o injustificável. E ele mesmo reviu parte do seu voto, discordando dele mesmo. Só que chegou depois o Alexandre de Moraes, com um voto mais técnico, e todos os demais seguindo, que anulou de vez essa necessidade de passar pelo crivo judicial para que os órgãos de controle possam mandar informações para os órgãos adequados para a investigação, como o caso do Ministério Público. Não se trata, isso é muito importante ficar claro, de quebra de sigilo. São modelos automáticos para detectar anomalias
por meio desses sistemas que o mundo inteiro desenvolvido usa para combater corrupção, crime de lavagem de dinheiro e coisas do tipo. Então, foi uma vitória da sociedade, daqueles que apoiam o combate à corrupção, né? E é uma derrota para Flávio Bolsonaro, que vai voltar, então, com o caso dele aí para poder ser retomado, né? De investigação do Fabrício Queiroz, da rachadinha, e também do Dias Toffoli. Foi o grande derrotado nessa história toda, porque não conseguiu emplacar a sua narrativa um tanto esquisita, que usava como verniz ali a proteção das garantias individuais para, no fundo, defender travar, né, banir mesmo a atividade desses órgãos de controle, né, porque, volto a insistir, não é quebra de sigilo. Então, o STF fez um estrago muito grande e, com essa decisão no final do mês, eu acho que conseguiu parcialmente se redimir. Ô, Rodrigo, você conseguiu, numa resposta, fazer um combo de STF em novembro, porque realmente teve esses dois julgamentos importantes, mas eu queria retomar um pouco o primeiro tema que a gente tratou aqui, que foi o julgamento da prisão em segunda instância, porque teve um julgamento muito mais recente no TRF4 em Porto Alegre, também em segunda instância, condenando o Lula num segundo processo, que é aquele do sítio de Atibaia. E aí a gente vê uma reprise dos medos também, muita gente já falando que tudo pode ser anulado em função daquele outro julgamento, lá do STF, daquelas sentenças de outros réus que foram anuladas, em função de réus delatores, terem falado depois de réus delatados, enfim. Mas foi importante essa postura do TRF4, inclusive os argumentos dos juízes, né, dos desembargadores, na hora de defender seus votos. Exatamente. Eu tinha focado mais na soltura do Lula e no STF, mas ficou realmente faltando um pilar aí de sistema jurídico e combate à corrupção. Ficou faltando a excelente decisão da segunda condenação em segunda instância do bandido Luiz Inácio Lula da Silva, né? Quer dizer, já é reincidente e não tem ficha suja, tem ficha imunda a partir de agora, né? O voto do Gebran Neto, do Paulson e do Thompson Flores foram votos até enfadonhos, chatos, de tão técnicos. E isso é o que se espera de um juiz. Alguns ligados ao Supremo Tribunal Federal já dizem aí nas entrelinhas e nos bastidores que acham que eles se excederam, porque foi uma decisão, ainda que muito embasada, ousada, como reconheceu até um editorial da Gazeta do Povo, porque abre espaço para que o Supremo Tribunal Federal vá rever lá na frente e avaliar que isso aí foi inconstitucional. Qual foi a leitura dos desembargadores, né? Muito clara, na minha opinião, muito límpida. A de que não cabia a nenhum juiz, sem o conhecimento do futuro, porque seria uma coisa meio bola de cristal, aquele filme Minority Report, né, com Tom Cruise, eles não tinham como saber que o STF lá na frente ia puxar da cartola, do nada, uma interpretação de que havia uma hierarquia para ouvir as alegações finais, que o delator e o delatado tinham que seguir ordens distintas. Isso o Código Penal, em lugar algum, cita. Então, o juiz tomou uma decisão com base na lei vigente, tudo de acordo com a regra, de acordo com a lei, com a Constituição, e não houve nenhuma prova de prejuízo ao réu, no caso do Lula, por conta dessa ordem. Então, houve uma releitura ali minuciosa de todas as evidências e provas envolvendo o crime de Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia, que não era dele, mas tinha os pedalinhos no nome dele, que os donos do sítio, os laranjas, tinham que pedir autorização para os familiares frequentarem, e que tinha tudo o pessoal do Lula em todos os cômodos, quer dizer, não era dele, mas era, e óbvio que houve um quiprocó das empreiteiras. Aliás, a linha de defesa de Lula tentou até esse grau de cinismo absurdo, ímpar, de alegar que a empreiteira fez benfeitorias no sítio que não era do Lula, mas de um amigo dele, mas que ele usava, porque era uma gratidão em relação a todos os planos econômicos do Lula que melhoraram a situação econômica e valorizaram as empresas. Quer dizer, o nível de cara de pau foge a qualquer padrão razoável, parece uma novela mal escrita. Mas, voltando, o voto dos desembargadores foi muito técnico nesse sentido. A segunda instância é a última instância que revê o mérito da questão, as provas e evidências, depois só tem apelos para a questão de rito processual, né? Então, o Lula está, segunda vez, condenado e com aumento de pena.
foi para 17 anos e um dia, em vez de 12 anos e 11 meses. Ou seja, os desembargadores endureceram a pena diante de todas as provas que eles tinham do crime cometido pelo Lula. Né? Como que o STF vai lidar com isso na frente? Só Deus e os ministros sabem. E isso tudo é muito imprevisível, justamente fator de insegurança jurídica no Brasil. É uma pena que seja assim. Mas eu acho que o voto dos desembargadores foi exemplar e quem dera que o Brasil tivesse um Supremo Tribunal Federal ocupado por figuras da estatura moral e do notório saber jurídico e reputação ilibada como Gebran, Thomson Flores e Paulson, em vez de Dias Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes. E aí você mencionou a questão deles terem considerado nos votos deles de que não houve prejuízo ao réu, nesse caso específico, com a delação. E eu queria só lembrar que eles dizem, acho que foi o desembargador Gebran Neto que fala especificamente que nenhuma delação foi sequer citada na sentença. Então as delações não foram, nesse caso do sítio de Atibaia, usadas para interferir na decisão dos juízes, que em primeira instância, nesse caso, não foi nem Sérgio Moro, foi a Gabriela Hart a substituir. Foi a Gabriela Hart, né? e porque não precisa, realmente são provas cabais. O que se tem ali na leitura de horas e horas de documentação e tudo são provas cabais. É o batom na cueca, nesse caso do sítio Atibaia. E todo mundo sempre falou isso. A questão do triplex era mais, ainda que muito robusta, a evidência do crime, era mais vaga. O sítio de Atibaia tinha o batom na cueca, não tinha como fugir dessa posse. O sítio podia não pertencer ao Lula de jure, porque, obviamente, toda propina não vai ser com base em nota fiscal, mas era dele de fato, e isso foi absolutamente comprovado. Exatamente. E aí a gente está fazendo uma análise que não é em ordem cronológica, né? Até porque os fatos se entrelaçam todos nesse mês de novembro especificamente, mas eu queria que você comentasse também a questão das manifestações. Quando a gente falou aqui de soltura de Lula, você chegou a mencionar que ele saiu, e sim, foi uma marca do mês de novembro, que ele saiu da prisão já com um discurso de ódio, xingando autoridades, um desacato muito grande mesmo, e incitando a população a ir para a rua nos moldes das manifestações do Chile, que a gente sabe o quão violentas foram, inclusive com muitas mortes. Mas a população foi para a rua, não aquela população convocada pelo Lula, foi para a rua pacificamente, mais de uma vez, para pedir a prisão em segunda instância aprovada no Congresso. E está havendo movimentação no Congresso também por pressão popular, né? Exato. Bom, a soltura do Lula fez aquele discurso e se mostrou um tanto esvaziado de público, mas com uns decibéis acima do padrão até mesmo dele em relação a ódio e violência. Prova de que a prisão não ressocializa necessariamente o sujeito. Lula saiu pior da sua temporada na prisão. Ele citou especificamente o caso chileno como inspiração. A Gleisi Hoffmann, reeleita presidente do PT, uma espécie de preposto do Lula no PT, também falou que devia ecoar no Brasil aquilo que está acontecendo no Chile, e o senador Humberto Costa também já tinha feito o paralelo. Veja, os outros dois podem ter imunidade. O caso do senador, sem dúvida, tem imunidade parlamentar. O Lula, precisa lembrar que ele não tem. Ele não tem. Ele é um preso condenado, solto por uma brecha do STF, e se ele incitar ódio, violência e terrorismo dessa forma, ele pode voltar para a prisão até por conta de prisão preventiva, porque ele é uma ameaça à paz pública. Ele se ele continuar nesse tom, né? Então, isso é muito grave. A gente viu o que está acontecendo no Chile. E, veja, no caso da soltura do Lula, imediatamente a população foi às ruas no dia seguinte. Depois houve uma orquestração, uma manifestação mais organizada em relação ao impeachment do Gilmar Mendes também. Porque entendeu-se que é fundamental você ter uma pressão em cima de quem tem o poder de tirar esses ministros que não têm a menor condição de continuar no Supremo por meio do Senado. Então houve uma pressão, sim, e aí também tem essa pressão paralela de você seguir por meio do Congresso aprovando questões de segunda instância. Tem dois caminhos diferentes, um da Câmara e um do Senado. Um rever o Código Penal, o outro rever a Constituição. Eu acho que ambos são paralelos, eu acho que ambos são desejáveis, porque você vai clarear de vez essa margem a manobras do Supremo, que em 10 anos reviu 4 vezes a questão de segunda instância. Porque o texto da Constituição é ambíguo.
é ruim. Então, eu acho que seria realmente a solução definitiva se houvesse ali uma reconfiguração desse texto e, principalmente no Código Penal também, acabando com os recursos extraordinários no STJ e no STF, né, para você definir que o trânsito em julgado terminou de vez na segunda instância, que é onde vê o mérito da questão. Então, são caminhos paralelos, tem que haver pressão da sociedade, porque se depender só dos parlamentares não vai muito adiante, vai haver acordão com o centrão fisiológico, porque muitos deputados e muitos senadores sabem que, se não são réus da Lava Jato, vão ser eventualmente ou podem ser eventualmente, não é que foi que deixará de ser. É que nem aquela brincadeira do corno, né? Foi, é ou vai ser, e não é porque foi que deixará de ser. Então, é muito importante que a sociedade entenda que sem essa pressão em cima dos parlamentares, não vai andar. Não vai andar nem mesmo a questão da segunda instância, que é fundamental, e aí mais difícil e mais improvável, mas não custa sonhar e lutar por isso, o impeachment de um ou dois ministros do Supremo que merecia. E como é que você viu, você chegou a mencionar aí acordão, como é que você viu um encontro entre Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, essa tentativa de acordo aí mesmo para que Senado e Câmara votem a mesma proposta de emenda constitucional ou a mesma lei em relação à prisão em segunda instância? Pois é, eu sempre desconfio, né? Quando essa turma se une e faz um discurso muito bonitinho, você sempre desconfia que pode ter algum truque por trás. Vamos lembrar que o Rodrigo Maia andou aceitando, inclusive, conversar, porque ele tem diálogo com tudo e todos, afinal de contas, com Lula. Né? Veja, Lula tem que ser encarado na condição que está. Um prisioneiro, um bandido condenado em segunda instância que está solto por causa de uma decisão do STF, mas ele não está inocentado, ele é um bandido condenado. Então o Rodrigo Maia vai começar a receber tudo que é bandido agora para conversar, para travar um diálogo. Então é importante ter em mente de quem a gente está falando, quem representa esse centrão aí, que inclusive tem complicações na justiça. Rodrigo Maia é o Botafogo da planilha da Odebrecht de propinas, então ele tem explicações a dar à justiça. Então não é tranquilizante para a população ver esses nomes, essas figuras que são da velha política, do pântano de Brasília, falando em acordo, em vamos unificar, coisa e tal. Não. A gente sabe que é o seguinte, é pressão da sociedade e aqueles deputados ou senadores que representam um comprometimento sem contemporização, sem aceitar ceder diante da pressão desses grupos, que tem gente ali que a gente sabe muito bem quem é. Não muda Senado, são pessoas que estão comprometidas com a Lava Jato, tem alguns ali do Podemos que estão encampando essa leitura. Então, se tem que ir com os nomes certos para exercer pressão em cima desses do Centrão, porque se depender deles, da boa vontade deles, não vai adiante. Ô Rodrigo, vamos falar de questões um pouco mais econômicas. A gente teve aí mais para o fim do mês a alta do dólar, já deu uma recuada depois que o Banco Central interveio, mas é bastante preocupante, claro, e muita gente atrelando aquela declaração do Paulo Guedes em relação à AI-5. Faz uma análise para a gente desses dois assuntos. Beleza. Bom, a fala do ministro sobre o AI-5, mencionar o AI-5 foi uma infelicidade. Mas eu mesmo saí em defesa dele, dizendo que houve uma má interpretação de muita gente, achando que ele estava flertando de alguma forma ou justificando essa solução, mesmo que o PT radicalizasse como no Chile. Ele, em momento algum, disse isso, era um desabafo, uma análise de causa e efeito. Quando você faz uma análise realista de causa e efeito, não quer dizer que você está defendendo o efeito. Ele estava falando, vocês não sejam irresponsáveis, aceitem o resultado das urnas, vencer um governo com uma plataforma de reformas, essas são as reformas que estamos tentando implementar. Se vocês partirem para o quebra-quebra, para atos terroristas na rua, quem é que vai ficar surpreso depois se tiver gente falando em AI-5? Foi nesse tom. Então é óbvio que não era uma defesa. É óbvio que não era uma defesa, houve uma má vontade muito grande de boa parte da imprensa, na minha opinião, e dessas figuras, Rodrigo Maia, ministros do Supremo, que posam de grandes defensores das instituições, e no fundo a gente sabe que não é bem assim, né? Então esse é o primeiro ponto. E o ministro falou também em relação ao próprio câmbio, falando que é bom se acostumar que o câmbio alto veio para ficar. E isso foi atribuído também, mais do que ao AI-5, a questão da alta do dólar. Veja,
alta do dólar em alguns minutos, dependendo da fala de uma autoridade que tem poder, pode acontecer de fato. Mas daí a pegar oportunistas como gente do Ministério Público do TCU, querendo já abrir uma investigação para punir eventualmente Paulo Guedes por conta de prejuízos causados pela mudança do câmbio, isso é balela. Veja, o câmbio é um preço de mercado que sofre inúmeras influências do mundo todo, tensão comercial da China com os Estados Unidos, o mundo inteiro. E a análise do ministro ali foi impecável no seguinte aspecto, Cris. O câmbio alto veio para ficar porque a taxa de juros baixa veio para ficar. Ou seja, ele está defendendo que a Selic a 5% é sustentável. E se tiver essas reformas estruturais todas que o governo está aprovando e propondo, vai ficar baixo mesmo. É uma nova situação no país. É a morte, a eutanásia do rentista. Ou seja, vai haver uma revolução, uma mudança em inúmeros setores da economia por conta de uma taxa de juros mais baixa, de forma sistemática. E um dos efeitos disso é pressionar o câmbio, porque o spread de retorno de ativos em dólar para ativos em reais fica muito espremido. Então, o investidor estrangeiro não tem mais tanto interesse ou incentivo assim para estar trazendo fluxo de dólares para o Brasil para apostar nos ativos brasileiros, para pegar o spread de juros. Então, é natural, ele fez uma análise. Não é ele o causador das flutuações do câmbio, são flutuações de mercado e que tem, sim, embasamento em dados estruturais. Para terminar a análise do mês de novembro de uma forma um pouco mais leve, o que você achou do Plano Mais Brasil, anunciado pelo governo federal também nesse mês, que fala de pacto federativo, de reforma administrativa, aquela questão polêmica da extinção dos municípios? Claro que isso ainda vai meses até ser aprovado, se vier a ser aprovado, mas é para melhorar a economia, também melhorar a situação do Brasil? Sem dúvida, eu achei muito positivo todos os grandes aspectos dessa proposta, né, desse programa. Infelizmente, o governo mesmo vai atrasar algumas coisas, como, por exemplo, o pacto federativo e a questão da reforma administrativa do Estado. E isso tem muito a ver com uma decisão política do Onyx Lorenzoni, do próprio presidente Bolsonaro, por achar que isso joga lenha na fogueira da narrativa de esquerda de perdas de direitos e tudo mais do funcionalismo público. Então, ele acha que isso pode ajudar, de alguma forma, colocar lenha na fogueira e ajudar a levar, mobilizar essa turma para irem às ruas, exatamente aquilo que o PT quer. Então, eu acho que houve um recuo por parte do governo, não é o desejo da equipe econômica, que é uma equipe técnica e que sabe que isso é bom para o Brasil. Agora, veja, tudo caminha na direção certa, né? Você tem que realmente trazer mais federalismo para o Brasil, descentralizar o poder e dar mais recursos e autonomia para os estados e municípios, ao mesmo tempo que você tem que incorporar municípios em outros maiores, municípios pequenos que não têm razão de ser. Esses municípios com menos de 5 mil de habitantes, de população, e que não conseguem arrecadar sequer 10% do orçamento deles, do gasto deles, por que esse município existe? A gente sabe a resposta. A farra de criação de municípios que vem acontecendo há décadas é para dar emprego para funcionários públicos desses locais com base em apadrinhamentos de gente poderosa. Então, é uma excrescência, é um absurdo. O Estado também, a reforma administrativa é fundamental. Nós temos mais de 300 carreiras no Estado, várias questões inadequadas em termos de estímulos dessas carreiras. Você tem que acabar com várias carreiras, você tem que ter mais meritocracia, você tem que ter mais cobrança. Então, tudo caminha na direção certa. É uma visão de Estado muito mais moderna que o governo Bolsonaro traz, né? Com base nas análises da equipe econômica. Então, tudo isso eu acho que tem que ter apoio da população para caminhar, né? Mas não é fácil. A questão, por exemplo, da extinção dos municípios não é que seja difícil. É impossível em ano eleitoral. Ano eleitoral para eleição municipal. Quer dizer, é impossível. A gente sabe que são cabos eleitorais por caciques políticos. Então, são muitos partidos envolvidos. Ninguém quase tem interesse nisso, né? São interesses dispersos na sociedade. É o brasileiro comum que se beneficiaria disso, não os grupos organizados de interesse. Então, nesse sentido, o governo está comprando briga com aquilo que se chama deep state, o establishment. E é óbvio que é uma briga inglória, né? Porque é esse establishment que detém o poder da caneta, que está lá representando, supostamente, o povo, a população que tem o interesse nisso, porque só que está muito dispersa, né? Então, são brigas muito difíceis,
mas necessárias. Eu espero que o governo vá adiante com determinação nessas reformas e com o apoio da população. E para encerrar de vez mesmo, eu quase deixei de fora um assunto, a gente nem conversou sobre isso antes, mas um comentário sobre o Aliança pelo Brasil. Tem um partido novo, ou a ideia de um novo partido que surgiu no mês de novembro, né? Pois é, isso aí tem muito a ver com aquela briga interna com o PSL. O Bolsonaro alugou um partido do Bivar, que é um partido de negócio, uma sigla de aluguel, que estava antes flertando com a turma progressista do Livres, e acabou dando uma guinada para o bolsonarismo, viu ali uma oportunidade melhor. Vencida a eleição e uma bancada enorme de mais de 50 deputados, o olho ficou gordo em cima do fundo partidário, uma excrescência da política brasileira, né, que inclusive agora os políticos estão querendo elevar ainda mais para bilhões aí no ano que vem, um absurdo, né? E o Bolsonaro queria o controle do partido, o Bivar não queria o controle de volta, como tinha sido o acordo, segundo o Bebiano, e o Bolsonaro resolveu pular fora e tocar o barco dele. Só que não é exatamente um partido, né? É um projeto personalista, culto à personalidade, muito mais baseado em Jair Bolsonaro do que em princípios conservadores, ainda que tenha ali alguns pilares de fato conservadores, né? E alguns outros mais nacionalistas ou até reacionários, né? Mas o fato é que gira tudo em torno de um nome. É o partido do Jair Bolsonaro, né? E não um partido de valores conservadores. É muito importante fazer essa distinção, porque a lealdade que se espera dos membros do partido, segundo a ótica militarista do Bolsonaro, é uma lealdade total a ele e não aos princípios. Isso faz toda a diferença do mundo, por exemplo, em relação ao Partido Novo. O Partido Novo tem lá os princípios, as regras, não aceita recurso público de fundo partidário, coisa alguma, e tem lá todas as diretrizes, e essas diretrizes precisam ser seguidas. Não é o que se vê no Aliança. No Aliança vem comigo, cola em mim, confia em mim e vamos nessa. É o partido do presidente. Inclusive com o vice, o Flávio, que é o filho, o senador envolvido em suspeitas de lavagem de dinheiro e rachadinha, e um dos conselheiros, o outro filhinho lá, o Renan, que nem na política está ainda, mas que já vai ser lançado porque é um programa dinástico do clã Bolsonaro. Isso não pega bem, não acho isso muito saudável para a democracia e, por favor, não repitam que é um partido conservador, porque não é esse o caso. Rodrigo, muito obrigada por mais esta análise. Queria te desejar um bom fim de ano. Já vou me despedindo aqui também dos nossos espectadores em relação ao ano de 2019, porque em dezembro a gente sabe que o judiciário para, o Congresso também para. Eu acho que as análises políticas vão dar uma esfriada, então a gente vai descansar no mês de novembro. Então agradeço de novo a audiência de todos ao longo de vários meses. Você pode assistir os programas anteriores se quiser rever as análises do Rodrigo em vídeo, acessando nossa playlist no YouTube do Passando a Régua ou procurando aqui dentro do blog na Gazeta do Povo. Obrigada, viu, Rodrigo? Bom fim de ano para você. Até 2020. Bom fim de ano, até 2020 a todos.